Eu prometi na última aula que a gente vai começar, ou na primeira aula, eu acho, que a gente vai começar a discutir a base, a história, os modelos históricos da física estatística. Eles servem para descrever muita coisa, como vocês vão ver, e, na verdade, na sua carreira, vocês vão usar esses modelos históricos muitas vezes para fazer estimações e dessas coisas. Mas primeiro, eu quero dar uma pequena introdução na história dessa formalização da estatística na física e como isso surgiu. Isso é importante para a gente entender qual é a situação em qual a gente está presente, de onde chegam as ideias e por que elas foram desenvolvidas. Isso também é super importante porque todos nós somos vítimas da nossa cultura, das nossas ideias. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ver de onde essas ideias chegam e por que talvez faz sentido duvidar essas ideias. E existem muitas ideias que são consideradas fatos que a gente pode duvidar. Isso inclui, principalmente, a ciência. Eu acho que a base da ciência, como fazer a ciência, não posso imaginar como vai mudar, porque nunca mudou, na verdade, né? Aristóteles já tinha as mesmas ideias que a gente tem hoje em dia, né? Sobre como fazer a ciência de uma maneira rigorosa. E provavelmente pessoas antes de Aristóteles tinham também, só que a gente não tem mais livros deles, porque já de Aristóteles a gente não tem muita coisa, porque faz tanto tempo. Mas em comparação com a ciência, as ideias da filosofia, as ideias filosóficas sobre quem é a humanidade, como deve ser lidado um Estado e tudo isso, isso não é tão auto-entendido como a gente pensa muitas vezes. Muitas ideias que são comuns para ser pensado são tão comuns que quando você lê agora, hoje em dia, um livro de Ovid ou de Platão, é obviamente que você pode ler e falar sobre o que tem escrito lá, mas se você está numa festa e você tenta defender algumas dessas ideias lá, as pessoas vão provavelmente te mandar fora da festa. Então vamos agora dar uma olhada sobre qual é a origem da formalização da estatística. Todas as civilizações, quando eles estão extremamente jovens, eles começam a estudar astronomia. Isso tem uma razão bem trivial, né? É algo que é meio óbvio. Você pode sentar lá, sabe? A gente tem uma tendência de fazer um pouco de burocracia, a gente gosta de fazer as coisas. Então, você consegue ver o céu, você consegue ver o movimento do céu. Em algum momento você vai começar a mapear o movimento do céu. E quando você faz isso, até se você não quer fazer uma previsão, em algum momento você vai prever uma eclipse lunar. A eclipse vai acontecer e você vai estar lá, putz, isso é exatamente quando isso aqui está em linha. E por causa disso, podemos dizer que provavelmente o entendimento que a Terra não é plana, que a Terra é esférica, é bem antigo, bem antigo. De novo, Aristóteles deu 3 argumentos porque a Terra tem que ser esférica, mas a gente não tem muitos livros sobre a forma geométrica da Terra antes de Aristóteles. A gente tem umas fontes, mas eles falam sobre outras coisas que têm nada a ver com a forma da Terra. Então, provavelmente a gente pode dizer que
a humanidade intelectual, os intelectuais, as pessoas que carregam o peso de pensamento, essas pessoas provavelmente sabem que a Terra é esférico desde 5.000 anos ou alguma coisa. Indicações para isso são óbvias. Todas essas provas que a gente tem referente a culturas e a astronomia deles. Stonehenge, na Inglaterra, que é muito famoso, principalmente a gente acha, é óbvio que foi um lugar espiritual, um lugar de religião, de culto, mas tem muitas indicações que a forma geométrica foi feita para ter certos efeitos baseados na posição do Sol durante o ano. Na verdade, até hoje, durante essas certas datas, um monte de pessoas se encontram em Stonehenge para ver o espetáculo que o Sol e essa arquitetura criam lá. Aqui eu também mencionei a conexão óbvia. Religião e pensamento esotérico surgiu antes da racionalidade, do pensamento científico, vamos dizer. Então, as pessoas começavam a mapear o movimento no céu, que eles não conseguiram influenciar, eles só conseguiram mapear bem cedo. E isso foi sempre conectado com o divino, como alguma coisa dos deuses em todas as culturas. E por causa disso, quase todos esses artefatos que a gente tem dessa época, que digam para a gente como a humanidade em todas as suas civilizações iniciais, sempre já sabiam muito da astronomia, eles também sempre conectaram com o divino. Isso também é mostrado aqui. Isso aqui é o disco de Nebra, né? Que é também algo que é extremamente antigo, mais ou menos 4.000 anos de idade. E aqui é mostrado uma certa constelação no céu, e agora eu não sei exatamente qual é a interpretação desses, mas eu sei que isso tem no Wikipedia, se alguém quer saber. Aqui podemos ver uma placa aqui dos babilônicos, que já fizeram muito mapeamento do céu. A gente sabe disso desde 1800 a.C. E essa coisa específica aqui parece como isso é a observação do cometa de Halley. E isso é escrito nesse jeito estranho que eles tinham para escrever. Eu não sei como eles se chamam em português. É óbvio que isso aqui é tudo em Eurásia, né? Além do fato que esses caras provavelmente quase não tinham contato nessa época. Então os babilônicos já eram muito mais avançados do que o pessoal que morou lá em Britânica. Mas eles desenvolveram isso completamente independente. Agora, nas Américas, onde a civilização começou um pouquinho mais tarde, a gente tem a mesma estrutura e o conceito mais famoso disso é o calendário de Maia. O calendário de Maia é esse calendário que vocês provavelmente lembram porque estava no foco de atenção no fim de 2011, porque em 2012 eu acho que acabou o calendário de Maia, basicamente, ou ele mudou um dígito, eu não sei exatamente o que aconteceu lá. Então, o calendário de Maia, como o nosso calendário antigo, antes do calendário gregoriano que a gente tem hoje em dia,
era baseado em observações astronômicas. Yeah? Por causa disso, bem, agora, o nosso calendário ainda também é baseado em observações astronômicas, nesse sentido que ano é algo astronômico, é o tempo que a Terra precisa para circular o Sol. Isso é ano. Mas os 30 dias de mês não têm mais um significado astronômico. De novo, é óbvio de onde chegam esses 30 dias. Eles são da Lua, né, que tem um ciclo que é perto de 30 dias para a gente. Mas, então, o calendário de Maia também era baseado em observações astronômicas. Então, podemos ver que, basicamente, no início, todas essas civilizações que vocês conseguem ver aqui, eram no início, 1800 a.C., e antes dos babilônicos realmente viraram tão grandes. Né? É perto, né? Tem que dizer. Mas, então, isso aqui é perto, porque isso já tem a ver com escrita. Mas isso aqui descreve Stonehenge. Stonehenge, 2000 a.C., só tinha pessoas lá na Inglaterra que se mataram. Né? Era muito violencioso, a gente sabe pouca coisa, ninguém lá conseguiu escrever alguma coisa. Né? Mas eles já fizeram arquitetura baseada em observações astronômicas. Isso também tem uma certa lógica, porque quando você começa a entender o céu, você aprendeu algo, você ganhou algumas ferramentas intelectuais para estudar a Terra, o não divino. E uma pessoa que foi especificamente importante nos estudos de não divino era o Demócrito. Demócrito, todo mundo hoje em dia deve conectar com a invenção, a pessoa que inspirou a ideia do átomo. Né? A gente não sabe exatamente como Demócrito chegou nessa conclusão. De novo, a gente tem esse problema que dessa época não tanta literatura é bem preservada. Algumas obras sim, né, como a Ilíada e a Odisseia são muito bem preservadas. Mas a maioria não, a gente tem pouca coisa. Mas a gente sabe com muita certeza que Demócrito provavelmente olhou para cristais, para o crescimento de... Aqui tem um cristal de quartzo, muito lindo, é óbvio. Mas você não precisa ter um cristal de quartzo tão lindo para ver essas estruturas. Né? Se vocês, aqui no Rio de Janeiro, sobem algumas montanhas, o chão é feito de quartzo, e vocês vão ver que o quartzo cresce nessas estruturas geométricas. E, na verdade, até quando vocês estão na praia e vocês pegam a areia, e Demócrito foi uma pessoa que era um bom observador, e vocês pegam, vocês conseguem ver que eles têm essas estruturas microscópicas. O jeito óbvio como você poderia criar essas estruturas geométricas é pegar muitos pedacinhos pequenos com uma estrutura similar e fazer uma cadeia deles. E isso foi como Demócrito chegou na ideia que provavelmente existe algo como átomos, uma unidade mínima que compõe a nossa realidade. Demócrito não tinha ferramentas matemáticas. Yeah? É óbvio que agora vocês têm se você tem uma ideia que agora tudo está feito de átomos, tudo é feito de átomos, então você poderia estatisticamente descrever a realidade, porque você tem muitas partículas interagindo. Mas, de novo, Demócrito nem pensava nessas coisas. Ele não tinha as ferramentas estatísticas, as ferramentas matemáticas para estudar estatística. E, assim, simplesmente não deu. Com quem deu foi com
Newton. Newton ainda não fez estatística, mas Newton inventou, ele não inventou o cálculo, mas ele inventou muitas coisas do cálculo que a gente conhece. Ele usou derivadas, integrais e tudo isso. E assim, ele conseguiu descrever a realidade de uma maneira exata. Isso significa que ele, como vocês sabem, né, se eu agora jogo essa caneta, eu consigo calcular o trajeto dele, significa que eu consigo prever, baseado na situação inicial, o que vai acontecer com essa caneta. E isso me diz que eu consigo agora ver para o futuro, eu consigo calcular o futuro. E isso deu muita energia para uma ideia filosófica que se chama determinismo, né? Determinismo, a ideia determinista é que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores e vice-versa, né? Isso significa que se você tivesse todas as informações nesse momento sobre o universo, você poderia prever com um computador, com um poder infinito, o futuro do universo, em todos os momentos. Isso é a ideia de determinismo. Principalmente com aproximações certas, deve ser possível descrever o futuro baseado no presente também quando muitos objetos interagem. Agora, o determinismo, a ideia que a realidade, o futuro é determinado pelo presente e não tem mais influências do que isso, ela é a ideia predominante até hoje. A mecânica quântica, ela fez que tinha uma época curta em qual pessoas fundamentalmente duvidaram isso. Porque até hoje a gente não entende muito bem a origem de probabilidades na mecânica quântica, mas tem entre os físicos que trabalham com mecânica quântica, eu acho que você vai achar poucos que não acreditam no determinismo. Poucos. Menos do que 1%, provavelmente. Então, isso era a revolução de Newton e a consequência foi óbvia. Isso inspirou pessoas, se fosse possível, prever o futuro disso que temos aqui, temperaturas, pressão, essas coisas que a gente conecta com termodinâmica, também com fórmulas similares às de Newton. E a pessoa que começou com isso era Daniel Bernoulli, um suíço. E isso se chama a teoria cinética de gases, que eu vou começar a explicar na próxima aula. Só um comentário, que é muito importante, e a gente já vai ter uma versão um pouco mais avançada do que a versão de Bernoulli, né? A gente não tem que reinventar a roda. O que a gente está fazendo aqui é focado em prática. Eu quero que vocês saibam da história. Eu acho super importante que não só cientistas, mas nós, como a humanidade, estamos conscientes como nós desenvolveram, como a gente chegou onde a gente chegou, e isso facilita sentir uma conexão entre as pessoas e ver talvez alguma coisa como uma missão fundamental da humanidade. Ok, e com isso eu vou terminar essa aula. E na próxima aula, não pensam que vai começar tão fácil como até agora.